Doutor, o cenário que o senhor encontrou lá, todos os passageiros ainda, obviamente, dentro da aeronave, todos eles no mesmo estado ali, o senhor atestou a morte deles ainda dentro da aeronave, tudo indica que são politraumatismos que provocaram as mortes. A gente conversava agora há pouco com um especialista em aviação que cogitou a possibilidade de uma desaceleração também ter causado a morte desses passageiros. Ali, pelo que o senhor encontrou, o que o senhor imagina que tenha provocado a morte deles? O Andressa, exatamente. Eu fui o primeiro a entrar na aeronave, né? Quando eu entrei a cerca da porta estava o produtor caído ao solo e a Marília estava logo do lado, sentada, meio que sentada a poltrona, e logo em seguida estava a outra vítima. Prontamente verifiquei todos os sinais vitais para ver se se contava com vida, que essa era a nossa esperança, né? Era só isso que nós queríamos naquele momento, era só isso que queríamos que tivéssemos, mas assim, provavelmente a causa da morte realmente foi politraumatismo. Não se sabe a nave, então assim, se estavam de cintos ou não, eu não sei afirmar para o senhor se esse cinto se rompeu durante a queda, se esse cinto se rompeu durante algum momento. Então, assim, durante o atendimento, quando nós estávamos retirando os corpos, não se observava cinto, mas também não posso afirmar para o senhor se realmente estava ou não. Os corpos estavam, infelizmente, no meio da aeronave mesmo, assim, os três, e mais adiante os dois pilotos, né, que também estava sem sinais vitais, estava sem vida. Num primeiro momento ali, a gente olhando a imagem do avião, parecia que ele estava ainda em bom estado, o que inclusive fez com que a gente acreditasse de fato que haveria sobrevivente. A primeira informação é de que ela estaria bem, a informação veio da assessoria de imprensa, e pelo fato até de não ter tido uma explosão, a gente olhando aqui de fora parecia que a aeronave estava em boas condições e que de fato poderia ter tido algum sobrevivente. O que o senhor encontrou lá dentro, o senhor acha que seria possível ter algum sobrevivente diante do que houve de estrago internamente na aeronave? Andressa, como mesmo a senhora disse, de antemão, para quem visualizava o local, por um local ser um local de bastante e difícil acesso, realmente a aeronave, nós estamos acostumados com acidente de aeronave, que a aeronave toda se deflagra, se quebra, né? E assim, pelo que estava dentro da aeronave, pela a situação que eu me deparei dentro da aeronave, é quase impossível estar com vida. Assim, a aeronave estava bastante danificada, bastante quebrada, tinha pertences, malas sobre as vítimas. Então, assim, por fora realmente parecia que o estrago não foi tão grande, mas por dentro a aeronave estava bastante danificada. E assim, era muito difícil pelo estado interno da aeronave ter alguém com vida. O senhor citou que está acostumado a fazer resgates em acidentes aéreos e tudo mais. E há testemunhas que dizem que a causa foi realmente bater ali na fiação, na rede elétrica, o que já havia sido alertado por outros pilotos. É o primeiro acidente do tipo do qual o senhor trabalha, de aeronave que bate na rede de alta tensão? Exatamente. E assim, esse é o primeiro atendimento por essa suspeita de acidente, e não sabíamos até então. Foi a primeira pergunta que eu fiz para o pessoal do Corpo de Bombeiro. A assassina está segura? Tem algum problema? Porque o medo, não sabíamos qual era a causa. Depois que começaram a falar que poderia ser a rede, não sabíamos se esse avião se estava com rede elétrica ou não. Não sabíamos se esse avião ainda tinha alguma pane, ou pela quantidade de combustível que estava caindo e até no local. Então, assim, não se sabe. E realmente foi o primeiro atendimento que eu fiz dessa magnitude, assim, dessa complexidade toda.
Dr. Cleiton Carvalho, diretor técnico do SAMU, falando direto de Caratinga sobre os primeiros atendimentos aí a essas vítimas do acidente. Ele que atestou a morte dos passageiros ainda dentro da aeronave e acompanhou depois todo o processo aí de resgate. Bem, pessoal, muita gente aqui perguntando, né, nesses acidentes, como um avião às vezes cai, ele está relativamente inteiro e morre todo mundo, né? O que acontece no trauma, no acidente, porque tanta gente morre? Eu vou contar uma história curiosa e bem interessante, porque isso começou com um médico recente, 1976, ele estava pilotando um avião de pequeno porte, né, na Califórnia, indo para outro estado, né, e com a família dele inteira, os filhos, 4 filhos, né, a esposa, e de repente esse avião caiu em árvore e conseguiu relativamente fazer um pouso, né? Mas a gente tem 2 mecanismos do trauma, né? Quando você tem uma aceleração assim horizontal e tem a questão da aceleração vertical, né? Porque o cinto de segurança, por exemplo, te prende quando você vai fazer isso. Você está no carro, no avião e tal. Mas esse tipo de queda assim, às vezes você tem muita fratura de órgãos, ossos, né? Lesões de órgãos internos, hemorragia por causa desse mecanismo, né? E ele conseguiu fazer relativamente um pouso numa árvore com a família inteira. A esposa teve morte instantânea, e olha como isso revolucionou a medicina. Eu estou contando um caso da década de 70, né, de um médico com sua família no avião, que foi muito parecido, né, com vários casos recentes, né, que às vezes você vê o avião caindo, né, relativamente inteiro e morrer todo mundo. Né. A esposa dele teve morte instantânea, né, e ele começou a cuidar dos filhos. Ele e um outro filho tiveram lesões mais leves, então estavam conscientes e tal, e os outros ficaram mais graves, né? E ele começou a tomar conta desses filhos, né? Porque ele, ortopedista, né? As fraturas, eles chamam muita atenção em todo tipo desse acidente. Então, fratura de membro superior, membro inferior, bacia, né? São locais que às vezes, pescoço, coluna, que no momento da fratura, né? Além de você ter a lesão óssea, né? Você tem sangramentos também. Então, hemorragia é uma preocupação e a questão também das vias aéreas. Resumindo para vocês entenderem, com essa tragédia na família dele, né, década de 70, ele começou a cuidar e foi para um pequeno hospital. Outro detalhe, normalmente quando você tem queda desses aviões, às vezes é perto de aeroporto e tal, às vezes são regiões mais distantes. E como aconteceu com ele, tem uma demora entre você cair, mesmo nos Estados Unidos, e até chegar ao atendimento. E ele ficou aquele período tomando conta da família. A gente sabe, todo acidente é assim. As primeiras minutos e horas são os mais importantes. Porque se você não estiver respirando, em poucos minutos você vai morrer. Se tiver algum tipo de sangramento e aquilo não for tamponado, também você vai morrer. Então, muitas vezes a pessoa não cai na queda, mas ali em poucos minutos já não está respirando, por causa de alguma obstrução, alguma coisa, ela de repente morre. Ou está com um sangramento ativo, né? Obviamente, aquele sangramento ativo não vai acabar matando a pessoa, né? E ele observando tudo isso, né, depois os filhos dele, né, a esposa faleceu na hora, os filhos dele foram levados para um hospital pequeno, né, de uma cidade pequena para ser atendido. E ele não gostou daquele atendimento. Ele acreditou e observou que o jeito que ele estava tratando até as equipes de emergência chegar foi melhor do que ele viu o atendimento depois. E o que é que isso ensina para a gente, né? Ele percebeu isso e falou assim, a gente precisa sistematizar esse atendimento. E ele fez toda uma organização de atendimento visando justamente controlar o que mata mais na hora do acidente, que é a pergunta que vocês me fazem aqui. Então, muitas vezes esses aviões caem, tem alguma coisa, e ele foi priorizando o que mata mais rápido. Então, a primeira coisa que mata mais rápido é as vias aéreas. Então, por exemplo, se uma pessoa tem uma fratura, tem alguma coisa, bateu, quebrou isso aqui, aspirou alguma coisa e não estiver respirando, questão de minutos vai ser. Então, a prioridade da gente, quando chega no atendimento, a primeira coisa é via aérea. Junto com essa questão de deixar a pessoa respirando, a gente preocupa muito com imobilização cervical. Toda pancada você tem um processo de aceleração, desaceleração, rotação, e tem muita fratura da coluna cervical. Por isso que quando vocês veem na TV mostrando, logo os médicos pegam aquelas pranchas, colocam aquele colar cervical, justamente isso, né? Nessa sistematização que ele fez, que funciona até hoje. A última revisão é de 2018, né? Chamada ATLS, que é essa metodização, né? Organização do atendimento, né? Ao trauma, né? Você vê que ele começou com um problema pessoal dele, revolucionou o atendimento de emergência no mundo inteiro, né? Década de 70, relativamente recente. Além disso, né, outra coisa é a capacidade da pessoa estar respirando. Então, muitas vezes tem fratura de costela, fratura de caixa torácica, a pessoa não tem uma respiração adequada. Por isso que o médico, quando avalia nesse AB, tem também a parte e circulatório, porque se você tem um sangramento, se você não estancar aquele sangramento, a pessoa vai morrer, disability, depois aí vem as outras coisas. Mas só para vocês entenderem, Júlio, por que você está explicando tudo isso, né, frente ao acidente, né, tudo isso? Porque normalmente são essas coisas que mais matam.
E a ciência, ela faz isso, ela tem um problema, identifica isso. A gente sabe que muita gente morre na hora do acidente mesmo, não tem jeito. A maioria dos acidentes de alto impacto, né, queda de avião, né, carro, helicóptero, né, é morte quase instantânea, porque a pessoa tem lesão disso ou não está respirando e tal, e não dá tempo do atendimento chegar, né, no melhor lugar que você esteja, né, ou teve uma explosão, alguma coisa. E você que vê aquilo, você tem que ter calma, porque o ideal é você chamar quem tem condições de fazer o atendimento. Então, óbvio que é difícil você julgar o impulso humano, né? Na hora que você vê uma tragédia, cada um reage de um jeito, né? Mas racionalmente pensando, você tem que chamar pessoas que façam esse atendimento de forma adequada. Porque às vezes tem uma fratura cervical e tá tudo alinhadinho. Aí você vai movimentar, termina de lesar a medula, né? Tem um vaso que tá ali tamponado porque um ferro entrou, alguma coisa, você no afã de puxar, destampou naquele vaso, a pessoa sangra e morre. Então todos esses cuidados, eles são muito importantes. Você chamar quem sabe fazer o atendimento. E por quê? O que é que mais mata? Lembrando, quando a gente fala dessa organização A, B, C, via aérea, é o que mata mais rápido que você dá o atendimento. Mas o que mais mata no trauma é o trauma crânioencefálico. O cérebro da gente, né, que é o que a gente lida, está dentro dessa caixa. E nesse processo, às vezes, de aceleração e desaceleração, tanto vertical, no caso da queda de um avião, né, ou aceleração assim horizontal, ele chacoalha. E nesse chacoalhar, esses vasinhos muitas vezes se rompem ou se chocam contra o osso. O osso está mais rígido, ele vai e aí às vezes tem um sangramento. Então o que mais mata no trauma é o que eu lido, que é o trauma crânioencefálico. Ele lidera isso. Mas ele vem muito associado. Muitas vezes a pessoa tem esse trauma crânioencefálico, que é o que mais mata, mas tem muita fratura, né, de membros superiores, membros inferiores. A gente vê muito bacia, coluna cervical também, né? E em ordem de prioridade é aquilo que eu falei, via aérea, porque se não estiver respirando, a questão de poucos minutos vai morrer. Sangramento, está ali sangrando, um vaso aberto, né? E não foi contido agora. E o Brasil, que eu falei aqui, alguns criticaram, assim, é líder sim. O Brasil é um dos líderes mundiais com o SAMU, o sistema de emergência, né? E também com o corpo de bombeiros do tempo de resposta, tudo. É perfeito, não é perfeito, né? Mas no trauma, em especial, né? Tem outros setores também, a capacidade logística do Brasil é muito boa, exemplo no mundo inteiro. As pessoas chamam e é tido aquele atendimento, com bombeiro, com tudo, não é simples. Fazer um resgate de avião, né? Tirar corpos, tem um risco de explosão, tem uma série de coisas. E o Brasil tem essa logística boa, tá bom? Espero que essas tragédias também ajudem a gente a entender os riscos, os problemas. Muita gente morre tentando ajudar, muita gente, assustador. A pessoa não tem treinamento, vê um carro batido, vê um avião, quer tentar entrar e às vezes aquilo explode, morre a pessoa também. Às vezes até quem estava lá dentro já tinha morrido e a pessoa vai tentar ajudar e tem alguma outra coisa. Em carro tem muito da questão de outro carro vir bater, porque o carro bateu, às vezes capotou, ficou no meio da pista, o que está vindo de lá, tá de noite, não viu e atropela quem foi tentar ajudar. Então, tem que chamar ajuda, é o mais importante, o mais rápido que você fizer, né? Poder sinalizar, né? E, a não ser que você tenha um treinamento, uma coisa dessa, que é possível você fazer o atendimento, tá bom? Espero que tenha ajudado, obrigado.